Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer enorme estar mais uma vez aqui com cada um de vocês para podermos mais uma semana estudar a lição da Escola Sabatina, a Palavra de Deus, levar um pouco aí de conselhos, auxílio, esperança para todos, né? Possamos aí ter mais uma semana estudando, a recapitulação da semana abençoada aí. Isso. Lembrando que essa semana são 2 vídeos, né? 2 vídeos, pessoal. Semana passada a gente teve alguns contratempos, infelizmente não conseguimos gravar. O Bruno ainda fez um takezinho, mas aí eu não consegui postar e foi uma muvuca. Mas estamos aqui, vamos recapitular da semana passada e até sexta-feira vamos estar enviando aí o dessa semana também. É isso aí, vocês não fazem sem nenhuma, né? Exato, nenhuma. Com certeza. Não vamos deixar passar nada. Semana por semana, seja nós tarda, mas não falha, estamos aqui. É isso aí, ó. Lembrando que assim, o primeiro ficou longo, porque foi 3 semanas, né? Já chegamos atrasados aí a ideia concretizou tarde, né? Exato. Só que vamos tentar reduzir agora mais o tempo. Tá? Exato. Nós estamos aprendendo. Porque semana retrasada também a gente se empolgou e foi mais de uma hora aí. Mas é assim mesmo. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, algo prazeroso, algo gostoso, quando a gente vai ver, a hora passa que nós nem imagina. Outra coisa é que nós estamos aprendendo também agora, né? Nós estamos aprendendo, estamos mais experientes, esperamos, né? Dia a dia estamos pegando mais experiência. Então essa semana nós vamos fazer 2. Hoje esse vídeo aqui é da semana passada. Isso. Tá? E o outro vídeo que vocês vão ver depois vai ser o da semana. Referente a essa semana. Estamos estudando dia a dia dessa semana. Antes de começar, vamos orar. Vamos falar com Deus? Vamos orar. Mais uma vez? Se você puder, feche seus olhos agora, juntos a nós em oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de compartilharmos conhecimentos que o Senhor nos fornece através da Tua Palavra. Amém. E que assim podemos aprender mais e mais, Senhor. Seja conosco nesse tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, semana passada, eu ia falar essa semana que vem, essa semana é outro vídeo, né? Semana passada teve um tema muito interessante. É a lição 6 Ana, mostra aí a lição, por favor. Lição da Escola Sabatina, adultos. Adultos, ó. A gente está na lição 6. Ele tem um título que chama Ajuntem Tesouros no Céu. Tem um texto, acho que é o texto-chave, né? É o texto-chave? Não. Memorizar. Antigo verso áureo, olha como que nós é antigo, hein? Antigo verso áureo. Uma coisa muito engraçada, só uma brincadeira que uma vez eu ouvi alguém comentando. Quando era verso áureo, todo mundo decorava. Agora que é verso para memorizar, ninguém memoriza. É meio complicado. Mas atual verso para memorizar. Tá lá em Marcos 8, 36, 37. Vamos ler para nós aí? Vamos ler. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Olha que texto. Ele já traz 3 perguntas. São 3 perguntas num texto só, né? Mas em resumo seria: o que adianta você ganhar muitas coisas, mas perder a tua alma? O contexto de alma aqui, acho que não sei se nós explicamos. Se não explicamos, podemos fazer um vídeo para isso. Toda vez que a Bíblia se refere à alma, está se referindo à pessoa viva, né? Então aqui somos 2 almas, somos 2 seres viventes. Diante disso. Recapitulando, pegando um ganchinho lá do começo, né? E Deus fez o homem do pó da terra, soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas e tornou-se alma vivente. Algumas versões falam passou a ser. E passou a ser. Não passou a ter. Isso. Mas passou a ser, tornou-se uma alma. Sim. É o conjunto do fôlego de vida com a matéria. Sim, esse é um vídeo que nós podemos até fazer depois, né? Um vídeo interessante, um tema super interessante que dá pra gente fazer sim. Mas, eu acho que isso dá pra gente jogar até num tema daquele projeto que a gente tá desenvolvendo. Não, verdade. Que vai ficar muito legal, que acho que vai ser bom. Vai ser muito bom. Verdade. E essa semana, então o que o texto está querendo dizer é o seguinte: o que adianta você trabalhar tanto? Ela não é contra trabalho, a Bíblia te estimula a trabalhar, mas o que adianta você querer ganhar um rio de dinheiro, sucumbir a sua vida a isso para você e perder a sua vida eterna? Esse é o texto. E isso está no contexto de ajuntar tesouros no céu, né? Jesus falou assim que ajuntem tesouros aqui. Não, ajuntem tesouros no céu. Essa semana nós vamos entender isso através de alguns personagens bíblicos. Tem vários, né, Alain? Tem vários personagens. Bastante. Já vamos citar aqui os que nós vamos ver hoje. Veremos sobre Noé, sobre Abraão, sobre Ló, sobre Moisés
e sobre... Tem mais algum? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Acho que são só esses. Então, eles têm alguma coisa em comum que nós vamos aprender hoje, umas coisas bem interessantes dele. O que fazer, o que não fazer. Só lembrando o seguinte, todos esses personagens aqui, principalmente os mais conhecidos aí, eles têm falhas também. E a Bíblia não esconde as falhas deles, tá? Só que ela fez a lição, focou no que podemos tirar de lições para alcançarmos o céu. Algo muito engraçado da Bíblia, engraçado não, algo perfeito da Bíblia, que a Bíblia é um livro perfeito, é que Deus nunca esconde o lado ruim da vida das pessoas, o problema que ele passou, mas ele nos mostra o processo que foi levado para chegar aonde muitos chegaram. Né, a gente vai falar das vantagens, né, das partes boas dessas pessoas, mas o caminho que eles trilharam para chegar a tomar essa decisão foi um caminho longo, um caminho de muito contato com Deus, de muita oração, de muita luta espiritual mesmo, para que eles pudessem ter uma intimidade maior com Deus, ter uma comunhão maior com Deus, que de uma forma tão plena, né? E eu até marquei um lembretezinho assim, é que eu gosto de rabiscar, né? O meu gatilho de memória é escrever. Isso, Então, assim, pode ver, o Bruno até sabe quando eu não estudei direito a Bíblia, a lição, porque daí, porque daí tem uns espaços em branco. Mas quando a gente vai se dedica, assim, eu gosto de marcar, eu marquei muito assim, que independente se nós tivéssemos a vida aqui mais plena possível, mesmo que fôssemos ricos, nunca nos faltasse nada, saúde perfeita, família perfeita, algo que é muito difícil de acontecer, né? Ainda assim, não compensaria a gente trocar essa plenitude pela vida eterna. E o que eu destaco assim de maior, de mais incrível, que realmente importa na vida eterna, é a oportunidade de ter o contato e estar pertinho de Deus. De ter aquela comunhão plena, sabe? De poder olhar face a face de Cristo. Se hoje em dia a gente ter uma amizade com Deus, através da oração, através de uma comunhão, através do estudo da sua palavra, já é algo tão bom, imagina pessoalmente, né? TED a TED, face a face. Acho que vai ser algo realmente incrível. Isso é uma das maiores esperanças que nós temos, né? Uma das certezas que nós temos, que se nós fizermos as coisas como deve, estar ligado a Cristo, caminhando no seu caminho, isso é uma certeza que nós podemos ter. É uma certeza que a esperança vai te fornecer isso, né? Porque todos esperamos, né? Todos os cristãos esperam por isso, né? Sim, sim. Agora, todos vão alcançar? Infelizmente a Bíblia revela que não, né? Mas o que cumpre é eu e você fazendo a nossa vida hoje para que possamos conseguir, tá ok? E com esses personagens, Ana, nós aprendemos umas coisas bastante interessantes, viu? Muito interessante. Juntar tesouros no céu é um símbolo, né? Será que lá no céu vai ter comércio, né? Exato. Bom, primeiro que eu já não vou responder porque eu não tô lá, né? Mas a Bíblia não apresenta nada sobre isso, Exato. né? Mas Jesus, a lição vai falando que o maior investimento que você pode fazer na tua vida é acumular tesouros no céu. E como você faz isso? É o que nós vamos descobrir agora. Exato. Tá? Então, vamos pro primeiro personagem? Vamos lá. A Bíblia começa falando de um personagem incrível, né? Fez uma recapitulação de lá para cá, lá de antigamente até agora, Noé. Noé teve uma grande dádiva de ser escolhido pelo seu caráter, de como ele agia, de como ele era íntegro, né, e reto. E assim, pelo seu caráter, pela sua postura, ele foi escolhido para ser o guia do povo naquela época, né? Porque durante 120 anos Deus deu uma missão a Noé, e durante 120 anos ele ali prega, e ele não só prepara a arca, né? Mas foram 120 anos o ministério de Noé. Que a partir do momento que Deus dá a informação para ele, que o mundo seria destruído com água, que a iniquidade estava muito grande nesse mundo, né? A corrupção, estava tudo tão feia a coisa naquela época. E aí Deus chega para Noé, viu nele, né? Achou graça em Noé. E aí assim, ele falou, você vai ter a oportunidade de converter, vamos dizer assim, né, o povo. E todo aquele que estiver na arca vai ter a oportunidade de se salvar. Sim.
essa questão de graça não é algo divertido, tá? É algo de misericórdia, né? Noé, ele teve que se desfazer de muitas coisas, né? Imagina, Noé, não tinha chovido na terra ainda, não existia chuva até aquele momento, era um orvalho que subia, né, e regava as plantas, né? Exato. Agora imagina, como que o povo, antes do dilúvio, ia acreditar que ia cair água do céu? Eles nunca tinham visto, eles não creram, é um grupo. Anos agora, milênios depois disso, muitos também não creem. Né? Olha como que esses grupos têm incompatibilidade de crenças. Sim. Agora, esse é um grupo, mas existe um outro grupo. Noé e sua família creu, e também muitos creem que o dilúvio aconteceu sim. E hoje a arqueologia, né, várias ciências comprovam aí que existiu mesmo o dilúvio, né? Então não tem como negar isso. Mas e Noé? O que será que moveu ele? O que será que moveu ele? Foi, tipo assim, medo? Né? Tudo vai ser destruído? Será que Eu tô é melhor ferrado. ficar do lado que vai ter uma oportunidade de se salvar do que o Será que é lado. isso? Será que foi? Noé, a Bíblia fala que ele era um homem de temente a Deus, né? Se você puxar lá no Gênesis 5, vai estar uma genealogia ali, vai estar explicando algumas coisas, para trás já vai ter genealogias também. Mas quando chega na de Noé, fala que ele era um homem, acho que temente a Deus. É parecido com o de Jó, a classificação que a Bíblia dá para ele. Só que se você pega, olha como que é a fé dele. Você pega lá para Hebreus, no capítulo 11, ali é chamada Galeria da Fé. No capítulo 1 já abre assim, ó, Hebreus 11, 1, fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Beleza, essa é a definição de fé é você esperar algo que você tem certeza de algo que você não viu ainda, não aconteceu, né? Isso não é ansiedade, é fé. A fé. Agora no verso 7 já fala de Abraão, ou de Noé. Vai ter Abel, vai ter Enoque, mas vamos focar aqui agora no verso 7. Fala assim, ó. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou, ou seja, construiu uma arca para a salvação de sua casa. Sua casa porque foi eles que se salvaram. Mas Alan, tem um processo aqui. Parece que é de 3 passos também. Olha aqui, ó. Vai vendo. É pela fé. Sim. Mas antes de ir pela fé, quem instruiu? Tem uma instrução. Deus Sim. instruiu. Deus deu a instrução Deu aí. instrução. Então, ó, primeiro vem a instrução. Ou você pode falar de revelar alguns. Em profecia seria a revelação. Revelação. Tem a instrução, depois vem a fé, que ele creu na instrução, e aí o que ele fez? Ele tem a terceira parte, que ele obedeceu, que é Colocou em prática, né? onde a Bíblia fala que ele aparelhou ou construiu. Ou seja, a obediência não é porque você quer se salvar, a obediência é porque você crê, e aí Sim. isso te leva à salvação. Exato. É a obediência, né? A obediência, né? É porque a gente consegue ver assim que, querendo ou não, a partir do momento que Noé teve fé naquilo e colocou em prática, ele fez uma renúncia gigantesca. Porque foram 120 anos de dedicação a esse projeto, né? Então, muitas vezes, em vez de ele falar, não, em vez de construir essa arca, eu vou construir uma casa para mim, porque foi com recursos próprios que Noé, lógico, Deus abençoava, Deus colocou a sua mão sobre esse projeto, mas foi com recursos próprios. Tanto que estudiosos falam que para a construção da arca, Noé contratava muitas pessoas para auxiliar, porque só ele e seus filhos não conseguiriam dar conta de construir todo aquele projeto gigantesco. Então, a gente vê que foram 120 anos em que Noé, teve a sua revelação, acreditou e colocou em prática em sua vida. A gente entende que ele mudou totalmente o rumo da sua vida. Porque ele estava vivendo uma vida comum com a sua esposa, seus filhos crescendo, jovens, já homens, né? Já crescendo ali. E aí agora ele fala, não, vamos dedicar a nossa vida extremamente, somente para a causa do Senhor. E aí ele renuncia. Então, ao invés dele procurar fazer prazeres próprios dele daqui nessa terra, não. Ele vai e escolhe fazer o quê? A vontade de Deus, que foi um marco para todo mundo, né?
creu e foi essencial para que acontecesse, para que a sua família se salvasse, para que hoje nós estivéssemos aqui. Sim. Então, nós olha que interessante. Então, você já tem o ponto-chave da lição. Que você vai ver em todos os personagens isso. Né? Ou quase todos, né? Sim. Que a lição trouxe. Quando você obedece pela fé, automaticamente você vai ter que renunciar a alguma coisa. Não é renunciou aos planos dele, muitas coisas talvez que ele queria fazer aí, ele precisou não fazer, né? Também porque que adiantaria construir uma casa junto em paralelo com a arca, sendo que tudo seria destruído. Isso nos leva, já que Noé foi salvo, veio a procriação depois de novo da raça humana, e Continua a partir dali. vamos levar agora ao segundo personagem. Só mais um detalhezinho. Assim como o Bruno falou que foi devido a Noé, fazendo um paralelo, né, que hoje em dia muitos não acreditam, né, estava iminente que iria ter a destruição, e hoje em dia estamos caminhando aí cremos que na volta de Cristo, o mundo cada vez catástrofes seja provocadas pelo homem ou estados da natureza, a gente vê que hoje também, naquela época Noé teve a oportunidade que nós temos hoje, de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus às pessoas que mais necessitam. E muitas vezes a gente acha, eu tenho que ser um grande pastor, eu tenho que gravar vídeos e não sei o quê. Não. Muitas vezes o seu vizinho, um parente, um amigo está necessitado dentro da sua própria casa e você não está atento para quê? Para começar a estudar e levar a palavra de Deus até essa pessoa. Então vamos focar, né? Porque essa missão, Noé teve a grande dádiva de levar o evangelho na sua época. E hoje essa dádiva é dada a nós, para que nós possamos levar a palavra de Deus a todos. Sim, e você viu que não é forçado, né? Você escolhe se vai querer ou não. Com certeza. Agora vamos para o segundo personagem. O segundo personagem ele é conhecido também, tá lá no livro de Gênesis também, a partir do capítulo 12. Aí ele vai começar a nação que vai se estender até o final do livro. Sim. A geração deles, né? Vai longe. Que vai ser Abraão. Abraão, ele é chamado o pai da fé. Vulgo conhecido como o pai da fé. Exato. Né? Abraão, se você conhece bem a história, ele foi chamado para sair da terra. Deus falou assim, sai da tua terra, que eu vou te fazer uma grande nação. Ele não sabia para onde ia. Ele não sabia. Vamos juntar dois personagens aqui, né? Sim, porque o próximo personagem já entra nele. Já estava junto com ele. O acompanhou, né? Nessa saída da sua terra. Foi enxerido, né? Foi enxerido. Aproveitou a bênção, viu? Na verdade, ele aproveitou a bênção. Porque ele sabia que Abraão seria muito abençoado por Cristo. Porque, irmãos, é só um paralelo. Abraão era um cara que tinha intimidade com Deus. Eu fico muito admirado. Porque a gente lendo a sua história, a gente vê várias falhas banais. Mas a gente vê que Abraão, ele reconhece quando Deus falava com ele, que era a voz do Senhor. Inclusive quando lhe pedia coisas inimagináveis, né? Tipo, já pensou? Você é rico, tem suas propriedades, agora eu viro pra você e falo, mano, larga tudo aí e vai lá pra... A gente tá aqui no interior de São Paulo. Vai lá pro Nordeste, vai lá pra Amazônia. E lá eu vou te prosperar e vou fazer de você uma grande nação. Você tá doido? Faz de mim aqui, né? Tô perto da minha família, tô perto de todo mundo, tô confortável, tô onde eu devo estar, tô perto de quem me ama e das pessoas que eu amo. Pra que eu vou lá me enfiar lá nos quintos? Só que aí já tem uma diferença, né? Aí já te deu a localidade, né? Vai pra lá. Tá parecido com quem? Com Jonas. Jonas, eu quero que você vá lá pra Nínive. Vai até tal lugar, ponto X. Vai pra Nínive. Ele foi. Ele deu uma enrolada ali, mas foi do mesmo jeito. Acabou do mesmo jeito, né? Com Abraão já foi diferente. Deus falou assim, você vai, eu vou te mostrar. Exato. Eu acho que ainda é um mistério maior ainda, né? Olha a confiança que ele teve de largar tudo pra trás e confiar, tipo assim, eu sei que é pra lá. Mas onde? Não. Vai. É pra lá. Deus vai me mostrar o lugar. Isso é fé. Você não sabe, mas você vai. Não sabe, não vê, mas você crê. Crê que vai ter um lugar. Crê que a promessa de Deus é verdadeira. E nisso, já puxando uma paralela aí, e nisso a promessa de Deus é válida em nossas vidas. Nós temos que crer, porque Deus tem tantas promessas para nós aqui, só que muitas vezes por nós não acreditarmos, por nós não colocarmos a nossa fé em ação, essas promessas não vêm, não acontecem.
E Milagres muitas vezes acontecem. procrastinamos, muitas vezes deixamos de receber bênçãos e de ser bênçãos também na vida de outras pessoas. Sim, claro. Então você vê que a fé, ela anda junto com a obra, né? Então a Bíblia fala que a fé sem obra é morta, mas a obra sem fé também é morta, né? Então as duas têm que estar em conjunto. Porque o que que é a obra? A obra é a atitude, os atos que você faz que refletem a tua fé, né? Simplesmente isso é a obra, né? Como que eu sei que você está investindo? A Bíblia fala assim, é, do coração, né? A mente, né? Os seus desejos. Como que eu sei onde que está o seu... Onde que eu posso ver onde você está investindo? Se você está investindo na terra ou no céu, sabe como? Como? Quando você percebe para onde que você está colocando o seu dinheiro. É. Ali, ó, viu? É. O ato vai Tem revelar uma a música, não sei se ação. a Bíblia fala, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Essa eu nunca vi. É, tem, É, tem um hino, se não me engano. mas é interessante, mas você viu como que é? Então, Exato. onde você coloca o seu dinheiro, que é a tua obra, Sim. vai revelar onde a sua fé está agindo. Né? Exato, onde está o seu coração, onde está o seu desejo, né? A sua convicção. E mesmo para não ter fé, tem que ter fé. Mesmo para Tem não que ter ter fé, tem que ter fé. Exato. Né? Para ter fé em algo que você tem. Então, vamos juntar aqui o paralelo dos dois aqui, de Abraão e Ló. Abraão foi chamado, né? E Ló pegou e foi junto, o sobrinho dele. Aproveitou E a foi deixa, junto. né? Aproveitou a deixa e seguiu. Passaram pelo Egito ali, Abraão deu uma miguelada ali, enrolou o rei do Egito ali, saiu rico dali, a Ló também saiu rico. Só que aí o que aconteceu? Chegou um certo momento, eles falaram assim, ó, não temos passo para tudo aqui, e gado lá naquela época era a moeda deles, né? Era moedas, e todos eram grandes produtores, né? Eles eram agropecuários, né? Agropecuários, exato. Então, aí ele pegou e falou assim, agora você... Aí Abraão, olha como que Abraão fala, rapaz, admirei, cara. Abraão pega e fala assim, alô, olha, não tem pra nós aqui, escolhe pra onde você vai. Para onde você ir, eu vou para o outro lado e assim tá tudo resolvido. O que Ló fez? Foi... Ligeiro, quase nada. Não, olhou lá, olhou para um lado, eu acredito, eu até imagino a cena, ele olhou para um lado, olhando para o outro, olha de novo e volta. E falou assim, olha, aqui a terra é mais bonita, é mais cheia, é próspera, tem cidade ali, eu quero ir para cá, tio Abraão. Mas ele tá errado. O que ele deveria ter feito? Dar para quem? A oportunidade de escolha. O poder de escolha para o seu tio, que era mais velho, em sinal de respeito, né? Porque a gente vê, Ló não era nem para estar ali. E já foi, porque a Bíblia é clara que através das bênçãos que Deus derramava sobre Abraão e sua família, Ló foi ricamente abençoado. E isso aí a gente vê não só na história de Abraão, porque através de uma pessoa, José, o rei do Egito, José, quando estava na casa de Potifar, Potifar era muito abençoado porque Deus abençoava diretamente a José. E assim por diante aconteceu diversas vezes. Porque a graça de Deus é abundante, irmãos. A graça de Deus é grandiosa. Então, se ele derrama bênção sobre a sua casa, vai ser bênção sobre você, sobre sua esposa, sobre seus filhos e parentes, amigos e vizinhos, todos aqueles que você influenciar, que você levar a graça de Deus, ela é abundante. Sim. Isso é grandeza. E aí agora, Ló, que já tinha sido beneficiado porque o seu tio permitiu que fosse com ele, agora já tinha sido muito rico pelas bênçãos que caiu a vida toda sobre ele. Agora, ao invés dele falar, não, né, tio, poxa, pode escolher, o senhor é em sinal de respeito, o senhor é mais velho, o senhor acabou me proporcionando tudo que tenho hoje, não. Ló olhou, viu, aquele lugar ali tem mais água, melhor irrigado, os pastos vai ficar melhorzinho, então eu quero ir para lá. E o que sobrou, né, teoricamente, a outra opção ficou para o tio Abraão. Sim. Então viu como que as suas obras, atitudes revelam a tua fé? Né? Abraão temente a Deus, tanto é que por onde que ele passava, ele deixava um altar, né? Ló, você nunca ouviu falar disso, né? Exato. O que você ouviu falar de Ló? Que Ló, ele foi para lá, aí houve uma guerra lá, ele foi feito de escravo, Abraão veio para resgatar ele, Abraão podia ter falado assim, ó, bem feito. Já escolheu mal, arca com as consequências. Mas ele foi, buscou, aí depois veio anjos, visitou Abraão, Deus também estava no meio. Depois veio... porque as terras que Ló escolheu ficaram pro lado da cidade de Sodoma Sodoma e Gomorra.
né? E aí Que a mais pra maldade. frente a maldade estava, a perversidade estava gigantesca naquela cidade. Então, E ainda assim, Deus foi misericordioso, enviou anjos ali para salvar Ló e toda a sua família, né? sim, então, então, aí, esse ponto que eu ia falar, porque olha que interessante. Aí Deus aparece para eles, para Abraão, fica lá com ele lá, e os anjos, né? Sim. A Bíblia apresenta como 3 homens, mas você, pelo contexto, Entendemos, você entende. entendemos. Depois eles vão para a casa de Ló também, né? Aí eles falam para Ló sair dali, que ali vai ser destruído. Ló sai, olha a consequência como que é. Ló sai, a mulher dele olha para trás, que era a obstrução, porque não era para olhar, é Exato. destruída, né? Ela vira uma estátua de sal. Depois, lá para frente, as filhas de Ló se deitam com ele. Aí ou seja, vira uma bagunça, uma bagunça. Só que não vou falar que na vida de Abraão não aconteceu Não foi problemas também, bagunçado que teve vários. porque se arrastou até Jó, né? É, Até Jó. E isso é depois, verdade. depois de Jó chegou até José também. Tu viu como que depois do Gênesis 12 é praticamente uma família só. Né? Sim. Aí você vê o seguinte. Trazendo para o contexto da lição, que é da lição geral, do trimestre, que é sobre administrar dinheiro. Jó, ele tinha interesse a curto prazo. Sim. Lucro a curto prazo. Ganhos rápidos, né? Ganhos rápidos. Ganhos momentâneos e tal. Isso é bom? Não nesse sentido que ele acabou sendo Crescendo. prejudicial, né? No sentido que ele Sim. acabou tendo a visão só ali, mas não teve o pensamento nas coisas do alto, né? Sim. Acho que ele ficou muito preso às coisas terrenas. Por isso que a Bíblia fala, ajuntem tesouros no céu. Abraão ajuntou. Ló, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. A Bíblia não traz essa explicação maior, Sim, né? sim. Mas você viu como que é? E Abraão, ele foi chamado, ele é a primeira pessoa a ser chamado de profeta na Bíblia, né? E Deus revela para ele que o povo que ia sair dele, que depois que aconteceu com Jacó, que ele enganou o irmão, depois se chamou Israel, ou seja, de enganador virou, acho que é príncipe, né? Príncipe de Deus, porque Abraão também, Jacó fez muitas coisas ali, depois ele se acertou com Deus. Deus mostrou para Abraão que o povo ia ficar cativo, os descendentes dele. E olha, ele falou assim: você saia, que de você vai ser uma grande nação. E todas as famílias da terra vai ser abençoada por ti. Exato. Quando chega para todo mundo, você pode ver, até quando chega para Jacó, a mesma instrução é subentendida. Você vai abençoar as suas famílias da terra. Através de quem? Do povo de Israel. Sim, quando chega para José também. E quando chega para mim e para você? Nós temos o dever de abençoar as outras pessoas também. Com o quê? Só com o que nós temos de conhecimento? Não. Você tem dinheiro, tem recursos? Beleza. Se não tem, vou dar um exemplo lá. A pessoa tá lá lavando o quintal, tá numa urgência ali, você tem a possibilidade, vai lá, e ajuda, sim, abençoa a família também. Dá um apoio. Né? Não só de recursos materiais, né? Recursos físicos, prestaram atenção, prestaram um tempo ali. Nós falamos isso algumas semanas atrás. Você dispor o seu tempo, né? Muitas vezes a pessoa precisa de uma conversa, de um ombro amigo, de um diálogo. Um sorriso. Muitas vezes isso é muito melhor e muito mais importante do que o dinheiro. Mas a gente consegue perceber que o que o Bruno falou, onde empenhamos o nosso dinheiro, ali está o nosso coração. Nós percebemos que o coração de Abraão nunca teve nos seus bens. Ele nem tem propriedade. Tanto que ele não se importava, ele falou: Ló, escolhe, pra onde você quer ir? Você vai para um lado que eu vou para o outro. Ele já sabia que provavelmente seu sobrinho escolheu o melhor lugar, mas ele tinha a convicção que ele não estava sozinho, irmãos. A convicção maior é que Deus estava com ele. E é isso que nós temos que entender, que muitas vezes não adianta eu querer lutar tanto aqui nessa terra. O Bruno sabe, né? Às vezes eu tinha 2, 3 empregos, quase o pai do Cris. 2, 3, né? Quase o Julius. 2, 3 empregos, mas e minha vida espiritual? Uma bosta, uma merda. Tipo, não tinha tempo pra nada, não tinha vontade de nem ir para a igreja. E o que adianta? O que adianta? Você tá com o carro na garagem, mas sua vida espiritual, sua comunhão com Deus não tá em nada. Tá afundada. Tá afundada. É muito isso, entendeu?
A nossa vida não é para cá, irmãos. Não somos seres não fomos criados para este mundo. Fomos criados para a eternidade. Fomos criados para estar ao lado de Cristo. Então, muito compensa a gente ajudar o próximo, repartir o alimento, repartir o pão, repartir o meu tempo, para que eu não fique preso a essas coisas. Sim. Para que o nosso coração não fique preso aos bens materiais. Sim, ó. Lembrando, gente, essa instrução aqui que a Bíblia oferece não, que te dá, né? Ou seja, já então eu não posso ter bem nenhum, então eu não posso ser. Não é isso. Jamais. Não é isso. É onde está o teu foco. Onde está o teu foco. Acho que Colossenses 3:2 fala assim: pensar nas coisas do céu. Sabe por quê? Quando você pensa nas coisas da eternidade, o seu foco tem que ser Cristo. Quando o seu foco é Cristo, automaticamente tudo que você tem de bem, por mais que você pode ser muito rico, Sim. mas só que você vai saber como lidar com isso. Isso não vai te prejudicar. Isso vai ser uma bênção para você e para sua família. Para quem desde que Cristo seja o centro. Porque é o último personagem da lição que trouxe. Falando de Abraão não teve propriedade nenhuma aqui na Terra. A única propriedade que ele teve, que ele comprou, qual que foi? O seu próprio túmulo, né? Para sua sepultura, para você e seus familiares. Que Jacó foi para lá também, ele pediu para lá também. Isaac estava lá também. E puxando agora Jacó, a gente vê o quanto somos imerecedores, quanto nós não merecemos. Muitas vezes fazemos as coisas da nossa forma, do nosso jeito, o jeitinho brasileiro. Né? Porque muitas vezes a gente acha que Deus precisa de ajuda. Cara, eu não sei de onde a gente tem essa ideia. Que Deus precisa da minha ou da sua ajuda. Eu acho que isso aí é natural do ser humano, né? Não, é a carne. É exatamente porque isso. Abraão também fez isso. Só que ele consertou. Mas é isso. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós indo na contramão de Deus, que Deus fala, faz isso, faça aquilo. Muitas vezes eu sei que eu devo fazer isso, mas a minha carne clama por aquilo. E é isso. Paulo falou muito bem sobre isso. E mesmo assim, quando nós não merecemos, mas reconhecemos o nosso erro, reconhecemos a nossa falha, o quanto somos pequenos, nós vemos aqui, agora que Jacó teve a oportunidade de estar com Cristo, de debravar uma luta ali, uma luta muito mais espiritual, né? Reconhecendo, se humilhando, falando, não, eu quero que tu me abençoe. E como foi abençoado Jacó? Nossa. Né? Como foi dali, saiu as 12 tribos de Israel, dali saiu tantos milagres, tantas coisas riquíssimas, né? Teve aí os seus problemas, teve aí suas adversidades, as consequências vêm, a gente percebe, mas ainda assim, Deus o abençoou ricamente. E a gente vê uma coisa que a Bíblia é tão ligada a nome, né? Falou, não é mais Jacó. Israel. Agora tu és Israel. Porque muitas coisas nos lembram o nosso passado, nos remete ao nosso erro, nos remete às nossas falhas. Mas é por isso que quando a gente for para o céu, a gente vai receber uma pedrinha branca. Com um novo nome. Com um novo nome. O nome ele traz identidade. Né? Ele traz, então até que você vê, quando as pessoas vão escolher o nome para um bebezinho, ele já começa a pesquisar. Hoje tem Google, né? Hoje tem o que Google. significa? Ele tá na moda aí, um Enzo, né? Tá na moda os Enzo da vida, mas é muito isso, o significado. E agora chegamos no último personagem, que é quem? Nada menos do que Moisés. Ele era um judeu, um hebreu, né? Agora ele pegou e foi... Quando criança, ele precisou, por causa de um decreto de morte ali, precisou ser doado, entre aspas, né? A filha do rei pega ele. E aí, olha como interessante, né? Na infância dele, ele tem 2 educações, né? Sim. Tem a educação do povo do Egito, e a mãe dele, que a princesa lá escolheu contratou ela para ajudar e pagá-la, né? Falar assim, olha, agora ele tinha uma educação egípcia, e também até uns 12 anos da sua mãe. Sua mãe materna. Mãe de sangue. E qual que foi que prevaleceu? Foi da tua mãe. Tanto é que a Bíblia fala que Abraão, ele foi instruído nas ciências egípcias, e ele sabia falar, que depois ele vai falar que não tinha, né? De algum migué também, falar que não sabia falar pros outros, né? Tem a fala pesada, né? Que tinha língua presa, né? Só que ele, imagina, quão difícil é resistir às tentações do mundo. E Abraão,
Moisés passou por isso. Sim. Ele passou por isso. Só que o que ele escolheu? Ele escolheu de ser um príncipe, uma das maiores potências do mundo da época. Para quê? Para ser se unir a um povo escravo. Para estar junto aos escravos, né? Que estava sofrendo, oprimido. Sendo oprimido. Aqui fala muito aqui cita uma parte da lição que quando estava vindo as pragas, isso já, Moisés já está intercedendo pelo povo de Israel, né? Intercedendo pelo povo de Deus. A hora que ele chega ali na sexta praga, a sexta da morte do primogênito? Não, essa é a nona, né? A 10ª. Acho que é a 10ª. Chega na última praga, que aí quando vem, ele se abriga dentro das casas dos hebreus, e muitos soldados também fizeram isso, né? Porque já criam no poder do Deus, né? Que é chamado de estrangeiros depois. Exato. Né? E aí a gente consegue perceber, ali fala o quanto ele viu nitidamente a sua escolha. Que ele já tinha renunciado todo o reino, todo o reinado que ele poderia ter como príncipe do Egito, grandioso, poderoso, e agora não, ele está ali junto com o povo, em casas humildes, passando pelas mesmas necessidades que o povo, e a gente consegue perceber o quanto Deus agiu na vida dele, e o quanto ele teve o poder de escolha. Lógico, teve uma ótima criação pela sua mãe, mas ele também teve uma criação egípcia, ele também via ele pesou os pós e os contras, né? Tipo assim, aqui eu vou ter uma vida de luxo. De luxo, eu tenho escravo para fazer o que eu quero. Ele estava na grande potência da época, que era o Egito. Muitos estudiosos falam que a ciência do Egito, a medicina do Egito era uma das mais altas, uma das mais grandiosas da época. E a gente vê que realmente era um grande problema. Bom, fizeram as pirâmides, né? Aí a agricultura com o Rio Nilo. Exato, utilizava do rio. Olha as pirâmides lá até hoje, um marco histórico, e tá aí, ponto turístico até hoje para todos. Mas a gente consegue perceber que ainda assim, em vez de ele preferir os tesouros dessa terra, ele preferiu estar ao lado de Deus e garantir os seus tesouros no céu. Sim. Então, se nós fôssemos resumir a lição, o pensamento que poderíamos falar é o seguinte: todos eles, exceto Ló, que foi egoísta ali, se interessou a curto prazo, né? Até que voltou depois para lá de novo, né? Depois da guerra. Exato. Né? Olha como que o egoísmo leva. O que os outros fazem? Eles têm algo em comum. Todos se sacrificaram, algum desejo pessoal seu, ou vários desejos pessoais seus, para quê? Pela causa de Deus, pela obra de Deus. Seja tanto como financeiramente, ou seja como com os seus dons. Alguma coisa eles precisou fazer, né? E isso é dar escolha. Então, para você e para mim, para o Alan, é dar escolha também. Mas uma coisa que me chama bastante atenção é no capítulo 11, quando é chamada Galeria da Fé, né? Alguns desses personagens não pode ser que não estejam por lá. Só que no verso 13, que ele já vai ter falado de Abraão, já vai ter falado de Moisés, vai estar lá para frente, né? Dois versos que falam assim, ó. Não, eu vou ler só um que vai resumir o que eles fizeram. Abraão não, Hebreus. Hebreus 11, 13, fala assim, ó. Todos estes, aqui tá falando de Abraão, Noé, Enoque, Abel, aí você encaixa Moisés também, Jacó, vai estar lá um pouquinho mais pra frente. Mas verso 13, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aí o verso 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. No verso 16, mas agora eles aspiram a uma pátria superior, isto é, uma celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, a Nova Jerusalém. Amém. Então, olha o que eles fazem. Deus prometeu para eles, né? Mas só que eles não viram essa promessa ainda. Nós não vimos ainda. Nós não vimos. Temos a certeza, cremos e temos a fé. Mas de longe eles já aspiravam ela.
Sim. né? Isso que possa ser de lição para você e para mim, que eu e você possamos aspirar essa pátria superior também, e que mesmo que nós não vemos hoje, só vemos tragédia, corrupção que eu falo do gênero humano inteiro, tá? Maldade, violência, só que nós temos que ter a fé que temos uma pátria maior, que ela está por vir. Você vê agora? Com teu olho Ainda. não, mas com a tua fé, crendo em Cristo, você consegue saber que ela está ali. Aspiramos por ela, né? Aspiramos por ela. Eu sempre costumo dizer que enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida, a gente pode mudar, voltar atrás e fazer totalmente o contrário do que fazíamos antes. Deus nos deu uma coisinha chamada livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio, nós temos a decisão sobre nossas vidas. Então a escolha é minha, a escolha é sua, de resolver, de querer juntar tesouros aqui nessa terra ou tesouros lá no céu. Só que se a gente escolher por essa terra, infelizmente nós não teremos a oportunidade de um dia estar no céu com Deus. Não teremos a oportunidade de aproveitar, de gozar a companhia de Cristo. E isso a gente já tem a oportunidade começando aqui agora. Então, temos que ter a certeza. Deus quer que a gente sejamos muito prósperos. Quer que nós crescemos financeiramente, espiritualmente principalmente, né? Mas Ele não quer que nós nos corrompamos com essa prosperidade. Ele nos mantém prósperos, mas Ele quer que o nosso desejo, o nosso querer seja realmente a proximidade com Ele, estar perto dele para um dia, não mais aqui nesse mundo, que é pecado, tem muito pecado, é corrompível, o ladrão rouba a sua prata e o seu tesouro, a ferrugem corrói, mas assim no céu, nas alturas do céu, onde não haverá mais pranto nem dor, e ali poderemos passar a eternidade ao lado de Deus. Sim. Você só tem duas escolhas, duas opções, né? Sim. Ou é aqui ou é lá. Você consegue viver aqui de modo como se já estivesse lá. Não na sua totalidade. Mas é que nem nós dissemos. Quando você coloca Cristo no centro, a sua vida aqui ela é transformada. E automaticamente, por mais que você tenha um rio de bens, isso vai refletir. E não é para você dar tudo. Ou, não é isso. A Bíblia nunca te falou isso. Mas quando você coloca ele no centro, você tem a sabedoria de como administrar, né? E tem uma música do Arauto do Rei que fala assim: o céu é aqui. Quando eu começo a me ajoelhar a orar, quando eu canto, né? A música chama O Céu é Aqui, né? Então que essa semana, né? Que já acabou, que nós vamos fazer outro vídeo depois, que é dessa semana agora, mas que você já começa a pensar que o que você tem pode ser abençoado aqui para outras pessoas. E o céu começa aqui e agora, desde que você permita no seu coração. Amém? É isso. Vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos buscar cada vez mais ter tesouros no céu. E essa comunhão vai nos levar a ter uma intimidade maior com Cristo, e não há nada que paga isso. Sim, Então, juntar tesouros nos céus é como que você vai reagir hoje através da tua fé. As suas obras têm importância, tanto para o seu vizinho, tanto para você, tanto para sua família, tanto para quem convive com você, amigos, e tanto também para com a sua relação com Deus. A sua fé é manifestada através das obras. Então, que você tenha sabedoria de como administrar os seus bens, mas também como se relacionar com Deus, né, mano? Com certeza. Para que sua fé seja Ter fortalecida. intimidade ali com Deus. Sim. Estar pertinho dele, que não há nada melhor que isso, pessoal. Sim. A lição, nós poderíamos falar muito mais coisas aqui. Mas para o vídeo não ficar longo... Mais longo, né? Porque eu acho que já deu mais de 40 minutos. Nós passamos um pouquinho aqui do que nós tínhamos planejado. Como você pode estudar isso. Entre em contato lá no Instagram conosco. Podemos enviar para você. Ou continue por aqui, que depois que acabar a lição vamos fazer outros vídeos também. Continue estudando, pessoal. Vamos continuar lendo. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. E mande para alguém, mande para um amigo, curte, compartilha. Porque é isso, é levar a palavra de Deus a quem mais precisa. E muitas vezes a gente nem imagina, mas só o fato de você enviar um vídeo, de você repostar uma publicação, você está levando a palavra de Deus. E às vezes, muitas vezes, não aqui, mas lá no céu você vai encontrar alguém que vai falar: poxa, obrigado, porque você
compartilhou um vídeo que eu tava precisando ouvir, que eu tava precisando ver, e aquilo mudou a minha vida. E fazendo isso você que ajunta tesouros no céu, né? Ajuntará tesouros no céu. Vamos finalizar, vamos fazer uma oração? Querido Pai, Senhor Deus, muito obrigado porque aprendemos mais um pouco aqui, Senhor, de onde devemos colocar o nosso coração. Que nós, ó Pai, não juntemos riquezas nessa terra, ó Pai, mas que a nossa prioridade, ó Deus, seja juntar cada vez mais tesouros no céu, onde iremos passar a nossa eternidade ao seu lado. Ó Pai, esteja conosco, nos abençoe durante todo o decorrer dessa semana, é o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nos vemos semana que vem não. Nos vemos no próximo estudo com o tema... Qual que é o tema aí? Puxei? Da lição 7. Estamos estudando agora a lição 7 com o tema aos mais pequeninos irmãos. Então, olha como que o tema se encaixa, né? A juntar tesouros nos céus. E como que você pode encaixar esses pequeninos irmãos para se juntar? Exato. Vamos descobrir isso No próximo vídeo. No próximo vídeo. Não vamos prometer data não, porque aí acontece alguns imprevistos, a gente vai ficar devendo. Estamos planejando para amanhã, mas... Mais tardar sexta-feira vai estar aí para todo mundo. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Mano, 47 minutos. Você fala demais, Bruno, pelo amor de Deus. Louco, rapaz. Eu cortei um monte de coisa. Nem me fala, bicho. Eu olhando aqui. Você percebeu que toda hora